Nós fizemos aqui a introdução dizendo desse problema que a prefeitura vem enfrentando. O que vale dizer, cadê o dinheiro para suprir a necessidade do Fundo Previdenciário Municipal, que a rigor são 2. E a prefeitura está apresentando uma proposta para que chegue aí, sei lá, no final do ano agora, o ano que vem, como que isso seria resolvido. Bobato, rapidamente, bom dia, obrigado pela tua presença aqui. Dia. Na condição de secretário, eu me lembro que você fazia parte, se não do executivo, mas enfim, você já estava no mundo político que participou disso. Tinha um fundo e foi criado um segundo fundo. Eu já te pedi isso em off. Resume para o ouvinte da Rádio Cultura entender. Na verdade, não tinha um fundo. O Fundo de Previdência do Servidor foi sacado e, na prática, extinto, porque de lá para cá nunca mais houve contribuição, em 1995. Naquela época, o prefeito da época, com autorização, inclusive, dos servidores na época, porque se falava que era a única maneira de garantir o pagamento do 13º daquele ano, o prefeito, então, naquele período, sacou o chamado FAPEM, que era o fundo de aposentadoria, o fundo previdenciário do período. E, a partir de 95, o servidor contribuía, mas o município ficava com o dinheiro no caixa do município. E não existia nenhum lugar para se fazer uma poupança. Em 2006, porque a legislação assim obrigava, o prefeito, então, naquela época, criou a FOSPREV com dois fundos. O Fundo Previdenciário, para servidores que entraram no município a partir de 12 ou 13 de dezembro de 1998. Não me pergunte por que essa data. Certo. Em 1998. E todos os servidores que entraram antes comporiam o chamado fundo financeiro. Qual é o problema de um fundo e do outro? O fundo previdenciário, do servidor que entrou a partir de dezembro de 98, ele vai ser sempre superavitário, porque tem sempre mais gente contribuindo do que gente se aposentando, tanto que ele é superavitário hoje em cerca de 400 milhões de reais. Aí criou-se o outro fundo, que é para as pessoas mais antigas, que naturalmente se aposentariam antes, mais rapidamente, e mais rapidamente também se encerraria a contribuição de pessoas, de servidores contribuindo para o fundo, porque ninguém novo vai entrando. Todos os concursados novos de 98 para cá entraram no fundo previdenciário. Só para menoriza, vamos colocar aqui uma média de 15 anos de contribuição dos antigos. 10 anos, antigos. 15 anos, mais ou menos isso seria? Seria de 2006 para cá. Certo, mas eu digo o seguinte, anterior, como se aposenta com 25 anos, 30 anos? O saldo, o valor disso, atualmente falando, significa 4 bilhões e meio de reais. Caramba! 4 bilhões e meio de reais. Com as medidas que nós tomamos desde que nós assumimos o governo em 2017, nós reduzimos esse déficit para 1 bilhão e 200 milhões de reais. O problema é que chegou um determinado momento e ninguém queria fazer a reforma. Se você perguntar para mim, Newton Bobato, político, servidor, eu sou contra a reforma. Se perguntar para o prefeito, ele é contra a reforma. O problema é que não basta você ser contra ou ser a favor. Tem uma determinada hora na vida que você tem que tomar uma decisão. Em junho de 2023, o município quebra se não fizermos a reforma. Nós seguramos o máximo que nós poderíamos segurar. Fizemos o processo de segregação de massas, que deu uma sobrevida ao fundo financeiro de 2 anos, que é que está se encerrando agora. A partir de junho de 2023, não teremos mais dinheiro no fundo financeiro. O que isso significa? Os 1.200 aposentados que existem hoje no fundo financeiro, mais os novos aposentados do fundo financeiro que entraram, o município vai ter que pagar como folha de pagamento. O município vai pagar os aposentados, porque é obrigado a pagar. Mas vai pagar como folha de pagamento. Aí tem que dispensar em outras pontas. Não, mas além da questão financeira de você ter que remanejar
para você ter dinheiro para poder investir em qualquer área do município, para o servidor é uma tragédia. Porque significa que todos os aposentados vão contabilizar como índice de folha. Limite prudencial. Exatamente, é isso que eu estou querendo dizer. Previdencial. Aí vai chegar nos 50%. Não, vai chegar nos 60%. Significa que o município tem que parar de contratar, tem que dispensar todos os cargos comissionados, tem que exonerar todos os servidores não estáveis. Separa a máquina, você para de contratar professor, para de contratar... Mas deixa eu perguntar aqui, desculpa te interromper, Bobato, é uma conversa palpitante, hein? Porque eu quero saber como é que é a mágica. Como é que é a mágica? Porque vai chegar, você está dizendo o seguinte, vai chegar junho, julho do ano que vem, entendeu? Independente de estar no regime antigo ou estar no regime novo, não tem dinheiro. O regime novo tem. Ah, tem os 400 milhões que estão depositados, né? Tá, é o regime antigo. Isso. E de forma bem resumida, Bobato, qual é a proposta para poder evitar essa tragédia toda? O município aumentar a contribuição patronal, que é uma forma do município se responsabilizar por aquela não contribuição do fundo, do antigo FAPEM extinto lá em 95, em 1%, hoje o município contribui com 15% para os fundos previdenciários, o servidor com 14%. O município passaria a contribuir com 1% a mais todos os anos até 2035, ou seja, para chegar até 28%, que é o limite que se pode adotar como contribuição patronal. Se o servidor é 14%, o município só pode chegar a 28%, que é o dobro. Com isso, o município criaria uma coisa chamada colchão de solvência atuarial, que poderia fazer com que essas vidas, essas pessoas que estão aposentadas no fundo financeiro, sejam transferidos para o fundo previdenciário, porque tem uma garantia de recurso para sustentar o fundo previdenciário. E esse dinheiro que está no fundo previdenciário, ele não é calculado como índice de pessoal. Entendi. O município vai gastar o mesmo dinheiro, só não como índice de pessoal. Doutora Melânia, bom dia. Bom dia. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Nisso que está colocando o Bobato, eu estou inferindo, quer dizer, a responsabilidade pelo pagamento é da prefeitura e quem vai aportar, se for aprovada a sugestão aqui, a nova ideia, é o próprio município que vai aumentar. Não, tem a contribuição do servidor, que é o pedágio. Não, tudo bem, mas vai ser aumentado em quanto? Não, o servidor nada. Nada. O servidor nada. Nada. Então é isso. Quer dizer, ele continua a contribuir. Tempo de serviço um pouco a mais do que ele teria hoje. Por exemplo, 2, 3 anos. Nós temos uma conta, certo. Em média, o servidor homem, entre 3 e 4 anos a mais de trabalho, e o servidor mulher, em média, 2 anos a mais de trabalho. Hoje na média, homem está chegando com que idade de aposentadoria? Não, hoje é 60 anos. Não, eu sei, mas está chegando nesse limite? Tá, chega. Chega nesse limite. Vários, inclusive, passam Vários servidores, inclusive, passam essa idade por opção. Por opção? Por opção. Tá, mas a média seria 60 anos e a sugestão é ir para 64. Não tem uma data, vai depender de cada indivíduo. Quem falta lá 10 anos vai ser um X, quem falta menos. O que parece para a senhora, doutora, essa proposta? Doutor Bobato, tem que também, eu acho que, comentar sobre a contribuição do inativo, né? Que ficou faltando. Além da alíquota progressiva patronal, que o município vai tomar essa iniciativa, ele também vai incidir contribuição previdenciária dos inativos, os aposentados e os pensionistas que recebem mais de 3 salários mínimos. Hoje, a imunidade tributária do aposentado e pensionista é o teto do INSS. O teto do INSS hoje ele corresponde a R$ 7.087,22. A partir da reforma proposta pelo Executivo, a contribuição previdenciária vai incidir de quem recebe mais de 3 salários mínimos, ou seja, R$ 3.636, né? Que é uma das formas que vocês trouxeram para equilibrar, né, o déficit da autarquia. Só explicando, doutora, esse caso específico da contribuição do inativo, ele tem a ver com outro problema criado lá em 2006. Em 2006, o servidor ele tem direito ao biênio
um percentual de 3% a cada biênio que ele trabalha, a cada 2 anos, mais 5% a cada 10 anos. Em 2006, o administrador da época entendeu que isso era uma contribuição, era uma remuneração chamada bis em idem. Ou seja, era duplicado. Duplica, repete. Tirou da contribuição do servidor esse percentual. O servidor que chega com 30 anos de carreira, ele recebe 15% a mais, e de 2006 para cá ele não contribuiu com a Previdência sobre esse valor. Hoje a Justiça está determinando que o município assuma isso, e hoje está causando uma necessidade do município aportar R$1.200.000 por mês somente com essa situação. O que nós estamos propondo com o aumento da contribuição do inativo? Lembrando que na reforma federal a contribuição do inativo é a partir de um salário mínimo. Nós estamos propondo a partir de 3. Na prática, é uma compensação por esse período que o servidor vai receber a partir de agora e não contribuiu com R$1 para isso. Ele vai receber 15% a mais de salário e vai contribuir com a diferença entre 3 salários mínimos e o que ele recebe em 14%. 12 horas e 4 Desculpa, minutos. Doutora, Só um minutinho, Miranda, que eu quero também ouvir aqui, dando um bom dia para a Viviane, que ela é presidente do Sindicato dos Professores Municipais. Viviane, qual é o teu descontentamento ou contentamento, bom dia, em relação a essa situação? Onde é que entra o professor nisso? Bom, o nosso descontentamento, na verdade, é o descontentamento de toda a classe dos servidores nesse momento. Como bem contou o Bobato, só vou fazer algumas observações, que os servidores, naquela época da extinção do fundo, eles aceitaram uma proposta que vem do administrativo. Não é dever do servidor administrar. O dever do servidor é cumprir com as funções do cargo ao qual ele está ocupando naquele momento. Não é da responsabilidade do servidor o que aconteceu com o antigo fundo, porque foi um ato administrativo. Então, né, ponto. Vamos tirar a culpa do servidor daquela época. Em outra questão também é sobre o pagamento do decênio que o Bobato acabou de falar. Também é uma questão que não cabe ao servidor, porque em algum momento deixou de se recolher a contribuição e retornou nesse ano. Também é um ato administrativo do qual os servidores nunca tiveram qualquer poder para demandar, né? Então, também não é culpa do servidor. Implementar esses direitos do decênio na verdade, reconhecer os direitos que o servidor não recebeu nesses últimos anos. Então, né, por mais que seja uma devolução do direito do servidor, também a gente não pode usar como contraponto para dizer que, por conta deste problema do decênio, agora o fundo financeiro está com problema. Isso é um problema muito antigo da administração, de todas as administrações que já passaram. Não sendo obrigatória a reforma nesse momento, porque nós temos um fundo financeiro que está com problema, mas como o Bobato disse, o previdenciário está superavitário, não existe a obrigatoriedade de implementar a reforma no município, porque os estados e municípios têm autonomia para decidir sobre isso. Então, nesse ponto, o que nos preocupa é que já havia essa previsão quando houve a compra de vidas em 2020, ficou muito claro que nós tínhamos um tempo para ter novamente esse problema, e que o município deixou para tratar disso em dezembro de 2022, às portas, né, do fim do ano, como já fez em outros momentos. Em 2019, quando houve o aumento da contribuição dos servidores para o fundo, que a gente arcou com mais 3%, também se esperou dezembro para aprovar, e foi aprovado em 10 dias. Em 2020, quando a gestão propôs a reforma da Previdência, tal qual a federal, também esperou dezembro para colocar a proposta e para tentar aprová-la. Naquele momento, ainda bem, né, não foi implementado, encontrou-se, então, uma outra solução, não, né? Um outro caminho ali que também não resolveria, mas que poderia, naquele momento, reduzir os impactos.
O que nos preocupa enquanto servidores é todos os impactos possíveis, porque a gente fala aqui de 2 a 8 anos a mais de contribuição, variando aí, porque cada caso é um caso, não dá para a gente falar muito certo sobre isso. Mas, assim, os servidores que estão às portas de se aposentar já contribuíram, né? São servidores que estão aí atendendo a população. E quando a gestão propõe essa reforma, me parece assim que politicamente a gestão não está pensando no impacto que isso tem no próprio município. Porque nós vamos ter servidores, porque nem todo servidor está numa atividade que talvez todas as atividades vão ter desgaste, mas vamos pensar nas atividades mais desgastantes. Da educação, vamos pensar em zeladora ou merendeira, que já contribuiu 30 anos, e aí vai aumentar 2 a 3 anos. Para quem está num trabalho braçal, 2 a 3 anos é muito tempo, sim, porque vai fazer uma grande diferença. Então, pensando que as pessoas vão trabalhar mais, hoje a gente já tem uma situação de licença, saúde, de desgaste, até de servidores muito mais novos que estão longe da aposentadoria. Imagina esses servidores que estão às portas de se aposentar e vão ter que trabalhar de 2 a 8 anos a mais. O que isso vai impactar? Assim, de imediato, se a gente pensar que quanto mais você trabalhar, mais desgaste você vai ter. Nós vamos ter um aumento de afastamentos, de licença-saúde, e isso prejudica o serviço público. Não é só impacto no bolso do servidor, que vai ter que arcar com os atos administrativos que levaram o fundo financeiro a ficar nessa situação. Isso tem um impacto na população. É o servidor que faz o atendimento nos postos de trabalho, nas escolas, nos postos de saúde, enfim. Se a gestão pretende ter êxito durante seu governo, ela precisa pensar no servidor, né? Porque somos pessoas que vão atender direto a população. Então, assim, tem esses dois impactos. Impacto no maior tempo de contribuição dos servidores, que é penoso e que é injusto porque já contribuiu e que não é obrigatório. A gente tem que pensar, né? Não é obrigatório. Se fosse obrigatório, já estaria, inclusive, implementado desde a reforma federal. E o impacto que isso tem no próprio município, que nós vamos ter servidores trabalhando muito mais, com um desgaste muito maior e, infelizmente, não vão poder dar um atendimento assim de tanta qualidade, né? Porque o ser humano ele tem limites, é até por isso que se pensa em aposentadoria, porque nós temos limite de tempo para trabalhar. Não dá para pensar que um professor vai estar na sala de aula com 65 anos e que vai ter o mesmo desempenho de uma pessoa que chegou agora para o concurso público. E, assim, no geral, o que a gente quer? Tempo para estudar um caminho menos impactante para todos, tanto para a administração, que tem que gerir as questões financeiras, tanto para o servidor, que tem que contribuir mais, e tanto para a população, que depende dos serviços públicos. E a gente tem que defender sempre qualidade no serviço público, e não vai ter qualidade com indivíduos trabalhando até os 65, 70 anos. Deixa eu aproveitar aqui, Bobato. Se eu entendi bem, você afirmou junho de 2023, mantendo do jeito que está, o município quebra. Não há outra alternativa. Você disse também da dificuldade de enfrentar alguns temas de desgaste político tão forte como reforma na Previdência. Significa, obviamente, que se estamos em dezembro desse ano e tem 6 meses para o município quebrar se não tiver alguma postura diferente, demorou-se demais para começar pelo menos o debate junto à classe e ver que alternativas tem. Nesse sentido, houve demora? Qual foi a razão dessa demora? E o aumentar 1% na contribuição por parte da prefeitura para o fundo, né, e mais o tempo de serviço, com essas duas medidas, resolve o problema ou é um paliativo? Pelos nossos cálculos, resolve o problema. Resolve o problema a longo prazo. Sobre a questão da demora, nós estamos há muito tempo, a Secretaria de Administração e o FOSPREV, buscando uma alternativa. O prefeito pediu, acho uma alternativa que não seja implementar a reforma federal. Nós buscamos vários cálculos, todos eles eram muito pesados para o município, todos eles, que hoje o custo dessa compra de vidas que nós fizemos em 2021, ele custa hoje ao município quase 4 milhões por mês, do imposto de renda
toda a arrecadação que o município tem de imposto de renda, que era recurso livre até 2021, ele está sendo investido no fundo previdenciário para garantir o pagamento. A folha do fundo financeiro é de 7,5 milhões. Então, se nós somarmos 7,5 milhões a partir de junho, mais 1,2 milhão do decênio, mais quase 4 milhões do imposto de renda, que hoje já é aportado no fundo previdenciário, nós teríamos um hospital novo sendo custeado com recursos do município, todos os meses. O Bobato e os demais convidados aqui, depois nós vamos fazer um intervalo. O que a gente estranha, Bobato, é muito fácil a gente dizer, não, lá atrás o cara foi responsável. Não me parece que o administrador do momento, ele queria ser irresponsável, né? Mas vem o tempo. Ninguém está julgando. Não. Mas o que eu digo é o seguinte, são passados mais de 20 anos, né? E todo ano você tem uma conta. Está sobrando? Está aumentando? Está avançando no orçamento? Tem orçamento? Nós temos que aumentar a contribuição de quem está na ativa? Nós temos que aumentar a contribuição patronal? Tudo isso foi sendo discutido. Aí eu comungo um pouco do Nélio, que não é o Chico agora, porque não começou a semana passada ou a semana retrasada. O que eu digo é o seguinte, são passados 20 e tantos anos. Isso não estava a cada ano se enxergando que... De 2017 para cá, nós tivemos que renegociar vários acordos de parcelamento que foi feito na gestão do Paulo e na gestão do Reni. O município de Foz do Iguaçu, desde 2017, nós tentamos enfrentar isso. Colocamos em dia todos os parcelamentos, o que deu uma... Quando eu disse que nós reduzimos o déficit de 4 bilhões para 1,2 bilhão de 2017 para cá, nós tomamos várias atitudes relacionadas à garantia de pagamento em dia, da contribuição em dia, porque antes faltava dinheiro em algum lugar, se renegociava a contribuição patronal com o FOSPREV. Isso nunca mais aconteceu. E nós tínhamos que pagar todos os parcelamentos. Tinha 72 milhões de aportes de recurso parado numa conta do fundo financeiro que o município não podia usar, que foram resultado de parcelamentos cumpridos de maneira que geraram todo esse processo. Então, de 2017 para cá, eu tenho a consciência muito tranquila, eu fui o vice-prefeito, o Chico é o prefeito desde 2017. Nós tomamos todas as atitudes possíveis para tentar não chegar nisso aqui. Porque, Bobato, vamos lá. Esse 1% em cima dessa folha dá quanto por mês, mais ou menos? Porque 4 milhões você disse que é do imposto de renda. 1%, na verdade, no cálculo não é bem 1%. É 1% a mais, já dá 380 mil reais. 380 mil reais. Por mês. Já são 4 milhões e tanto aí e tal. Porque os 4 milhões do imposto de renda já está. Vai embora. Né, que era livre, porque podia ser investido, já foi, está comprometido. Aí, 380 mil por mês em 2023, 760 mil por mês em 2024, 1 milhão e cento e poucos mil por mês em 2000, que é 1%, um sobre o outro. Podendo chegar até 28%. Até 28%. E aí não vai ter como contratar novos guardas municipais, novos professores, não tem jeito. A única maneira de tentar fazer isso é trazer esse recurso para dentro dos fundos. 12 e 16, deixa eu perguntar para a advogada aqui. Estou só ouvindo. Então diz sobre isso que a senhora ouviu. Tem algumas considerações ali. Quando a gente fala do fundo, uma coisa que foi conversado entre os sindicatos, tanto o Simpref quanto o Sismuf, é a questão do debate. Todo mundo sabe, todo mundo tem conhecimento, é de conhecimento público esse déficit, né? É de conhecimento público que a administração tem que tomar uma iniciativa, mas eu acho que além dela tomar essa iniciativa de forma isolada, ela precisa cuidar dos seus servidores ali. A reforma, ela veio com a emenda 103 de 2019, né? A União fez para os seus servidores federais e facultou aos entes federativos também fazerem, né? Tanto é que o ente federativo, seja ele estadual ou municipal,
Federal, ele não precisa referendar a emenda 103. Ele pode fazer a emenda do jeito que lhe entender conveniente. Eu acho que esse é um grande ponto que a gente tem que trazer para debate junto com os servidores, porque a proposta apresentada, né, pelo Executivo é justamente um referendo da emenda 103. A realidade do servidor federal não é a realidade do servidor municipal. Né? Também, os exemplos que vocês analisaram não é o exemplo de todo mundo. Então, se eu pego um servidor que está ali em vias de fato de se aposentar, se eu aplico uma regra de transição para ele, ele vai cumprir 2 anos, 3 anos, 4 anos no máximo. Mas se eu pego um servidor que falta 8 anos para ele ter direito à última remuneração dele, ele vai ter que cumprir 16 anos. Isso é muito. É um pedágio de 100%. Outros entes federativos, deixa eu concluir, Bobato, outros entes federativos, ali, eles referendaram em partes apenas a emenda 103, só que eles fizeram regramentos próprios. Eu tenho, Estado de Santa Catarina adotou um pedágio de 50%, Ceará, Bahia, 60%, Rio de Janeiro, um pedágio de 20%. Então, a gente tem que analisar o nosso servidor. 100% é um pedágio adequado? Ali, eu vou ter que trabalhar mais 16 anos se me falta 8, entendeu? Então, assim, a administração pública, ela tem essa faculdade de fazer diferente. A gente não precisa copiar e colar uma norma que já está feita. A gente pode criar uma norma nova. Então, a questão do debate, ela é necessária para equilibrar os fundos. Ninguém quer um fundo deficitário. Todo mundo, quando for se aposentar, ou uma pensionista, quando for receber seu benefício, ela vai querer receber, né? E a gente não quer onerar a administração. Mas eu parto de uma premissa que a gente tem que olhar a norma globalmente. Questão atuarial, né? Que é o ponto principal dessa reforma. As contas públicas, mas também as questões dos benefícios. Nós estamos falando apenas de aposentadoria agora, mas quando você pega a regra de pensionamento, hoje, a pensionista, ela tem um redutor de praticamente 70% no valor do benefício dela. Então, se eu pego um servidor que é arrimo de família, que é o servidor que paga as contas da casa, cuida dos filhos, cuida da esposa, e ganha lá 10 mil reais, 11 mil reais, né? Eu fiz um exemplo, fiz os cálculos todos para apresentar, ele vai receber hoje, a depender do tempo que ele tem, R$ 3.600 de pensão. Sendo que a realidade hoje, nossa, não é essa. A mulher, ela tem direito, o pensionista tem direito de receber até o teto integralmente. Então, se o servidor ganhar 10 mil, a pensionista vai receber 7.087,22, mais 70% do que excede ao teto. Ela vai receber praticamente 9 mil reais de pensão. Mas se eu vou para a regra que quer ser aprovada hoje, essa regra ela cai. Eu vou ter que fazer uma média. Dessa média eu tenho que ver qual que é o valor da alíquota que o servidor tem direito. Deste valor eu vou calcular a cota da pensão. Então a gente tem um redutor de praticamente 70% no valor do benefício de pensionamento. Então, além da gente pensar nos servidores hoje, quando a gente for debater sobre o assunto, nós devemos pensar nos nossos esposos, esposas, nos nossos filhos. Porque a partir do momento que o servidor ele não estiver mais presente, a família ela vai depender desse benefício. E esse benefício ele tem um redutor drástico, que é uma matéria que tem que ser discutida também, porque os outros entes federativos alteraram a fórmula de cálculo? Alteraram. Adotaram outras alíquotas, adotaram outras médias. Então, acho que tudo isso tem que ser debatido, porque a gente não pode só copiar e colar, entendeu? A gente tem que inovar, juntar a necessidade da administração pública de equacionar suas contas com a necessidade do servidor de ter os direitos deles garantidos a uma aposentadoria justa, a um pensionamento justo. Então, se a gente quiser, a gente pode trazer vários exemplos aqui, comparativos ali. Nós fizemos uma apresentação, hoje vai ter a Assembleia à noite, de comparações entre as legislações, entre fórmulas de cálculo, para debater junto com a administração o melhor caminho, o caminho para ambos. Equacionar o déficit, mas respeitar o servidor e respeitar a família desse servidor Doutora também. Melânia, e para a Viviane também, é aí que eu gostaria de chegar, até porque o tempo é rápido, né? Eu costumo dizer que quando o assunto é bom, a gente é daquele assunto de perder o ônibus, né, Bobato? Esse aqui é um desses. Tudo bem. Eu compreendi aqui, digamos o seguinte, mais uma vez aonde? No lombo do funcionalismo. Ponto. Claro, vai atacar o cofre público? Vai atacar o cofre público. Entendeu? É dinheiro do povo? É dinheiro do povo. Mas quem tinha uma expectativa... Eu vou me permitir contar 30 segundos aqui. Eu fui levando a minha aposentadoria
Eu fui levando a minha aposentadoria e tal, e eu achava que um dia que eu pudesse me aposentar por mais tempo de serviço que eu ficasse ia ser melhor. Uma mentira, Bobato. Uma mentira da gorda. Até porque eu entrei pedindo aposentadoria e disseram para mim assim, não, eu pedi no momento, tinha 38 anos de contribuição. Aí disseram assim, não, tem 4 anos aqui que não está muito bem provado, tá, pois fui atrás, entrei na justiça, ganhei a ação, me aposentei com 41 anos de contribuição. Tá? 41 anos de contribuição. E alguns meses ainda e tal. Bobagem. Tá? Aquele sonho lá de trás, hoje em dia, com aposentadoria e tal, quando você vai chegar e dizer o seguinte, vou viver da aposentadoria, bobagem, não tem mais. Não sei, para algumas categorias do serviço público, né? Alguns cargos no serviço público, Poder Judiciário, o juiz ainda, antes dessa última reforma, acaba se aposentando com salário integral e tal. Pode dizer, doutora. Só tomando o serviço público, até a emenda 41 de 2003, né, que ela foi publicada em 31 de dezembro de 2003, ela prevê ao servidor público que ingressou no serviço público a possibilidade de levar sua última remuneração, que é o valor que ele ganha. Sim. Essa é a diferença entre regime geral, que é INSS, de regime próprio, entendeu? Depois da emenda 41, quem ingressou no serviço público a partir de janeiro, 1º de janeiro de 2004, essa regra ela já não existe mais, tá? Então, assim, nós temos que preservar, nós temos servidores anteriores, porque nós tivemos várias emendas. Tivemos a Constituição de 88, a emenda 20 de 98, a 41 de 2003, a 47 de 2005, a 70 de 2012. Essas regras ali da emenda 20 a 70, a partir da publicação dessa nova redação, ela não existe mais. Entendeu? Então, para o servidor que ingressou antes da 41 conseguir levar a última remuneração, que é aquela expectativa, eu vou sobreviver do que eu ganho ali, ele vai ter que cumprir uma regra de transição. Tá? Sim. Que é essa do pedágio. Temos duas, na realidade, propostas. Então, assim, a gente tem que separar, porque no serviço público hoje ainda existe o estigma, sim, de eu viver da minha aposentadoria, porque eu vou levar a minha última remuneração. Por isso que os servidores, eles querem ficar mais tempo, porque no ato da aposentadoria, ele vai levar a remuneração que ele está ganhando. Hoje eu ganho 10, se eu ficar mais 5, eu vou para 15. Eu vou ficar mais 5 no sistema, porque quando eu me aposentar, eu vou levar 15. Ele ainda recebe um adicional de permanência. Entendeu? Hoje o plano do executivo, né, a referência 100, que é a referência máxima do executivo municipal, que um servidor vinculado ao executivo pode levar, está em 11.835, salvo engano. Né? Então, hoje, se um servidor aposentar e ele tiver na referência 100, que é a última referência, ele vai levar 11.385. Se ele ingressou antes da 41. Doutora Melânia, eu sei um pouco do eixo da pergunta, mas o que eu quero colocar aqui para você é o seguinte, já como dizia o Ulisses Guimarães, o finado Ulisses Guimarães, como entre aspas, o pai da nossa Constituição atual, ou o patrono, vamos dizer assim, ele dizia que reunião a gente faz para referendar o que está decidido, né? Com todos esses queixumes dos funcionários, vai chegar a prefeitura e diz o jeito é esse. É esse que o Bobato disse. Ou tem margem para muita mudança nisso aí, Bobato? Olha, pelas nossas contas, não. E daí? Mas as contas levam parte a contributiva? Ou também levam em conta os benefícios futuros? Tudo que é... o cálculo atuarial, ele prevê... Um pouquinho mais perto do microfone. O cálculo atuarial, ele prevê o futuro. Então, nós estamos falando de futuro. Basicamente de futuro. De resolver o problema imediato, que nós teríamos que fazer... É um problema de caixa. A migração de massas para resolver a questão, não somente a questão do caixa, mas a questão do tipo de verba que você gasta. O grosso da reforma, que é o aumento da idade mínima, 65 anos homem e 62 mulher, só vai valer para os servidores que entrarem no município, como é na União, a partir da aprovação da lei. Ou seja, quem está hoje... Fica com a mesma regra de idade, basicamente 60 anos, e a mulher com a regra de transição de 57 anos. Entendi. E o professor, que tudo isso 5 anos a menos. Como é que é? Explica, o professor se aposenta com 5 anos a menos nessa conta. Então, assim, a previsão ela é de futuro.
ele é imediato porque você desobriga o município a colocar recurso direto na folha de pagamento do aposentado, que explodiria todos os índices do município, sem contar a questão de certidão previdenciária, uma série de coisas que influenciariam na arrecadação do município de fundos, essas situações todas. A doutora fala em que outros municípios puderam melhorar essa questão do pedágio 50%. Eu sempre digo que a gente tem que tomar muito cuidado quando compara a nossa realidade com a realidade de outros lugares. Doutor, mas Porque você nem pegou a todos sua os realidade com o doente municípios- federal. Nem todos os municípios, eu não conheço nenhum município que teve a realidade do fundo que nós tivemos sem contribuição desde a Constituição de 88, que na prática é isso. Sim. A extinção do FAPEM, eu não conheço nenhum município que fez o que nós fizemos com o decênio. Então, quando a gente soma a possibilidade de um estado ou de um município, nós temos que ver como é que estava a saúde previdenciária deles, que é só uma questão de futuro. Quando o município propõe aumentar a contribuição municipal, aumentar a contribuição patronal, e a contribuição do inativo, ela está para pagar essa conta. Basicamente essa conta. E a reforma é o complemento disso. Uma sozinho não resolve e a outra parte sozinho não resolve. Bobato, deixa eu aproveitar para poder bancar isso, tipo, mais 1% por parte do município na contribuição para o FOSPREV. O que 1% por ano? O que vem pela frente de onde buscar dinheiro para isso? Tem aumento de imposto sendo já previsto nesse sentido? Tem algumas situações que nós estamos buscando, por exemplo, não é aumento de imposto, mas é que nós chamamos de justiça contributiva. Que no Cobrar fundo, de quem é deve. quase a mesma coisa. Quase a mesma, cobrar de quem deve. Por exemplo, estamos mandando um projeto de lei essa semana para a Câmara para cobrar imposto sobre serviço de um setor do transporte que não é tributado. São situações desse tipo que a equipe da Fazenda está tratando. Além disso, tem a própria melhoria administrativa do município que nós estamos tentando fazer todos os dias. Mas, por isso, o crescimento gradativo da contribuição patronal, porque nós poderíamos colocar 28% imediatamente e você quebra os futuros gestores. Nós só ficamos até 2024. Então, nós temos que ter responsabilidade de fazer um processo que os novos gestores consigam ir adequando as finanças do município de maneira gradativa, mas, ao mesmo tempo, garantindo ao fundo previdenciário, a quem tiver aposentado, que vai ter recurso para pagar essa conta ano a ano. 12 horas e 30 minutos, nós estamos caminhando para o final do programa. Viviane, de tudo que conversamos. Bom, primeiro que preciso lembrar de uma coisa que o Bobato falou, e daí ele pode me responder. Durante a reunião que foi apresentada a proposta, foi dito que não resolveria o problema dos fundos. Que agora você trouxe a informação que sim, que a reforma resolveria. Então, eu queria que você explicasse, né, se é que foi repassada essa informação e ela está errada, foi passada para os sindicatos em reunião, porque o que foi dito é que seria mais uma medida paliativa e que dentro de 2 a 3 anos nós teríamos novamente esse problema com o fundo. Então, né, por favor, que você deixe isso claro. Outra coisa que eu gostaria de apontar é que, em relação a esse aumento de tempo que os servidores irão contribuir, os planos de carreiras não estão adaptados para isso, né? Eles foram pensados com esse tempo de contribuição que está posto. Então, o que vai acontecer com esses novos servidores que vão contribuir de 2 a 8 anos ou até mais, é que ele vai estagnar na carreira, né? Porque nós temos o nosso quadro de referência que vai até um limite, e se esse servidor vai trabalhar mais tempo e se ele precisa levar ter essa contribuição por mais tempo, e o salário dele na aposentadoria também vai ter diminuição porque não leva a integralidade, né? Como falou a doutora, a partir de 2014 não temos integralidade. Então o servidor vai trabalhar mais, o plano de carreira não está adequado para esse tempo maior de contribuição, e que no fim das contas vai acabar ficando a carga mais pesada para os próprios servidores. E considerando que já estou no final, assim, só gostaria de reforçar aqui a convocação para que todos os servidores compareçam
a Assembleia de hoje não está decidido e nós não vamos aceitar sem poder debater com mais tranquilidade, porque é uma questão que afeta muito a nossa vida e não dá para levar em 10 dias. Então, que compareçam e que os servidores mostrem a sua força nesse momento e que mostrem o quanto nós somos importantes para que esse município possa avançar. Que se qualquer êxito que tiver nessa gestão ou nas próximas gestões, dependem dos servidores públicos. Então, né, fica aí a convocação e espero o Bobato responder. Agora são 12 horas e 33 minutos. O Aldevir também quer falar, Aldevir? Eu tenho que fazer um intervalo comercial, então, para nós terminar o programa? Então tá, então vamos fazer um pequeno intervalo e a gente volta para concluir o programa. A Cultura de Foz está apresentando Programa Contraponto, a voz do povo. Rádio Cultura 820 AM, uma emissora da rede Costa Oeste de Comunicação, conectada com você.